Você já se perguntou como é ser o patinho feio numa família de cisnes? Bem, esse sou eu, Bruno Santos, 32 anos, contador de uma empresa de médio porte no centro de Belo Horizonte, e o genro que ninguém pediu a Papai Noel. Tenho essa mania irritante de fazer listas para absolutamente tudo, desde 5 maneiras de não gaguejar na frente da sogra, até 10 coisas para nunca mencionar no almoço de domingo. Minha última planilha secreta? Como impressionar minha sogra em 12 passos infalíveis. Spoiler. Até agora, falhou miseravelmente em todas as tentativas. Para entender como eu, um cara comum da Zona Norte, filho de donos de papelaria, sim, aquelas que vendem caderno e lápis, não multinacionais, acabei casado com Mariana Peixoto. Sim, dos Peixotos. Preciso voltar 3 anos. Estávamos numa festa corporativa chata daquelas com salgadinhos murchos e champanhe vagabundo quando, num movimento digno das minhas habilidades excepcionais, consegui derramar uma caipirinha inteira no vestido branco dela. Não qualquer vestido, mas um Carolina Herrera. Como sei? Porque ela me contou depois, rindo, enquanto eu tentava secar o tecido com guardanapos finos demais para o desastre que provoquei. Desculpa, eu pago a lavagem, ou um novo, ou... Nossa, isso deve custar mais que meu aluguel, gaguejei, sentindo o suor escorrer pela testa enquanto todos ao redor observavam meu momento de glória. O engraçado, ela simplesmente sorriu. Não aquele sorriso educado de quem está planejando seu assassinato, mas um genuíno, com covinhas e tudo. Relaxa, tava na hora de aposentar esse vestido mesmo. Sou Mariana. E estendeu a mão, ainda pingando caipirinha. Quem em sã consciência diz que tava na hora de aposentar, um Carolina Herrera. Alguém muito rica ou muito louca. Mariana era as duas coisas. Até hoje não sei exatamente como passamos daquele momento constrangedor para um café, depois um jantar. E de repente eu estava conhecendo seus pais na cobertura triplex deles no bairro mais caro da cidade. Sério mesmo? Já se perguntou como é possível uma mulher que poderia literalmente escolher qualquer homem do planeta acabar com um cara que usa meias com estampa de abacate no primeiro encontro? Eram as únicas limpas, juro. Às vezes ainda me belisco para ter certeza que não estou num episódio estranho de A Usurpadora, ou outra novela mexicana qualquer que minha mãe assistia. O mais bizarro? Mariana diz que se apaixonou por mim porque sou autêntico. Autêntico é o novo código para não sabe fingir que pertence à alta sociedade. Porque se for, sou o cara mais autêntico de Minas Gerais. Tenho uma teoria. Ela escolheu o oposto completo do ex-namorado perfeito dela. Spoiler, vocês vão conhecê-lo logo, como forma de rebeldia tardia. Ou talvez seja meu charme irresistível de contador, que enlouquece ao ver uma planilha bem organizada. Quem pode dizer o que se passa na cabeça de uma mulher que tem mais pares de sapatos que eu tenho de meias, incluindo as de abacate? Os Peixoto não são apenas ricos. São aquele tipo de ricos que fazem questão que você saiba que são ricos, mas fingem que não ligam para dinheiro. A primeira vez que visitei a casa deles, mansão na verdade, no bairro da Pampulha, com vista para a lagoa e aquelas obras do Niemeyer que todo mundo finge que entende, cometi o erro capital de confundir o mordomo com o pai de Mariana. Em minha defesa, quem usa terno completo num domingo à tarde em casa? Apertei a mão do senhor, chamando-o de Doutor Peixoto, enquanto ele me olhava com uma mistura de diversão e pena. Sou Sebastião, o mordomo. O Doutor Peixoto está na sala de estar. Dona Aparecida, minha sogra e ex-primeira-dama da cidade, sim, meu sogro já foi prefeito, porque aparentemente ser dono de metade dos hospitais particulares de BH não era impressionante o suficiente. É o que as revistas de socialite chamariam de elegante, e o que eu chamaria de assustadora. Viúva há 6 anos, ela mantém um retrato enorme do falecido marido na sala principal, como se fosse um altar. Quando ele morreu, dizem as más línguas, ela não derramou uma lágrima no funeral. Não porque não o amava, mas porque Peixotos não demonstram fraqueza em público. Parece conversa de vilã de novela das 9. Mas juro que ouvi ela dizer isso para Mariana quando a pobre espirrou durante uma recepção. Minha lista mental de tentativas frustradas de impressionar Dona Aparecida cresceu tanto nos últimos 3 anos que já precisei criar subpastas. Teve a vez que levei flores e descobri que ela era alérgica a lírios.
Ou quando tentei falar sobre investimentos e mencionei ações de uma empresa que, sem eu saber, era concorrente de um dos negócios da família. Ou o Natal passado, quando demorei 3 horas escolhendo um vinho caríssimo para os meus padrões. E ela apenas disse: interessante. Geralmente servimos champanhe francês nas festas de fim de ano. Aquele interessante ainda ressoa nos meus pesadelos. O mais incrível é o arsenal de dicas que Dona Aparecida desenvolveu para me transformar no homem ideal para sua filha. Bruno, querido. Ela nunca diz só Bruno, sempre acrescenta o querido, com aquela entonação que faz o adjetivo soar como um insulto camuflado. Homens de verdade não usam mochila depois dos 30, sabia? Pastas de couro dão mais credibilidade. Ou o clássico: na sua idade, meu falecido marido já tinha seu próprio escritório. Já pensou em abrir seu próprio negócio? Como se iniciar um empreendimento fosse tão simples quanto escolher o que pedir no iFood. Mariana é a única normal daquela família. Se é que alguém que cresceu com motorista particular para ir à escola pode ser considerado normal. Nas reuniões familiares, ela fica entre mim e a mãe como um tradutor cultural, suavizando os comentários ácidos de Dona Aparecida e explicando meus deslizes sociais. Mamãe, Bruno estava sendo irônico sobre açúcar no feijão. É claro que ele sabe que não se põe açúcar no feijão tropeiro. Eu não sabia. Quem são essas pessoas que definem regras para feijão? Às vezes me pergunto se ela não se cansa desse papel de mediadora entre dois mundos que nunca deveriam se encontrar. Como um episódio estranho de Doctor Who, onde universos paralelos colidem. Este ano seria diferente. Eu, Bruno Santos, finalmente conquistaria a aprovação da Medusa. Ops, da minha querida sogra. A Operação Natal dos Sonhos começou em outubro, quando criei uma planilha detalhada com cronograma, orçamento e até um gráfico de Gantt. Sim, sou nerd assim. 10 maneiras de fazer Dona Aparecida finalmente gostar de mim. Era o título pretensioso do meu plano que, assim como todos os outros, provavelmente terminaria com ela erguendo uma sobrancelha perfeitamente desenhada em desaprovação. Mas a esperança é a última que morre, né? Depois do meu orgulho, que já havia falecido há muito tempo. A parte mais dolorosa, vender meu PlayStation 5 para comprar um colar de pérolas legítimas para Dona Aparecida. Passei madrugadas inteiras pesquisando joalherias, comparando preços, verificando qualidade, tudo enquanto Mariana dormia tranquilamente ao meu lado. Vai ser perfeito, amor, disse a ela, que me olhou desconfiada quando mencionei o presente. Mamãe tem uns 15 colares de pérolas. Tem certeza? 15? 15? Quem precisa de 15 colares de pérolas? Aparentemente, Dona Aparecida precisava de 16, segundo minha lógica desesperada. Mas nenhum dado por nós com tanto carinho, respondi, sem mencionar que aquele colar custou 3 parcelas do meu carro financiado em 60 meses. O panetone gourmet foi outro golpe no meu 13º já escasso. Não um panetone qualquer de supermercado, não. Um artesanal feito por um chefe italiano com passas embebidas em vinho do Porto e frutas cristalizadas importadas da Sicília. R$ 280? Engasguei quando a tia atendente da confeitaria chique me informou o preço. É que são ingredientes especiais, senhor. Ela explicou como se eu fosse um alienígena que nunca ouviu falar de inflação. Quase respondi que por esse preço, o panetone deveria vir com um certificado de autenticidade assinado pelo próprio Papa. Mas apenas sorri e entreguei meu cartão, rezando para que o limite aprovasse. Em segredo, passei semanas ensaiando no banheiro uma música no violão para tocar durante a ceia. Escolhi Have Yourself a Merry Little Christmas, porque Dona Aparecida adora demonstrar que entende inglês. Ela fez intercâmbio em Londres nos anos 80 e nunca deixa ninguém esquecer isso. Mariana quase me pegou praticando enquanto eu cantarolava no chuveiro. Você tá bem, amor? Parece que tá falando sozinho aí dentro. Respondi que estava apenas revisando uma apresentação de trabalho. Tecnicamente não era mentira. Era uma apresentação de trabalho. O trabalho árduo de tentar ser aceito numa família onde o cachorro tem pedigree mais impressionante que meu currículo. Na véspera do grande dia, revisei minha planilha secreta pela última vez. Presentes embrulhados? Cheque. Roupa nova e adequadamente formal? Cheque. Violão afinado escondido no porta-malas? Cheque. Cartão de crédito quase estourado por causa de tudo isso? Infelizmente, cheque.
Mariana me encontrou no escritório olhando compulsivamente para minha lista. O que você tanto confere nesse computador? Parece até que estamos indo encontrar a rainha da Inglaterra, não minha mãe. Se ela soubesse que para mim, enfrentar sua mãe era mais intimidador que conhecer qualquer monarca. Mas apenas sorri e respondi. Quero que tudo seja perfeito. O que não acrescentei foi. Porque esse pode ser o Natal em que sua mãe finalmente decide que não sou o maior erro da sua vida. Já estava dirigindo meu Onix 2018, comprado em 72 suaves prestações, em direção à casa. Perdão, ao palácio. Dos Peixoto, enquanto Mariana retocava o batom ao meu lado. Minhas mãos suavam tanto no volante que cheguei a pensar que teria que trocá-lo depois. Mentalmente, revisei meu roteiro. Primeiro elogiar a decoração, depois entregar os presentes, em seguida oferecer ajuda na cozinha, que seria educadamente recusada, já que Dona Aparecida tem 3 empregadas. E só então mencionar casualmente que eu havia sido promovido a supervisor de contabilidade. Será que devia também discretamente deixar escapar que estamos tentando ter um bebê? Não. Isso seria artilharia pesada demais para a primeira hora. Bruno, você tá com cara de quem vai desmaiar. Relaxa, é só minha mãe, Mariana disse, apertando minha coxa com carinho. Só sua mãe? Só sua mãe? É como dizer que Darth Vader é só um cara com problemas respiratórios. Tentei sorrir, mas meu rosto parecia ter esquecido como funcionar. Estou super tranquilo, menti descaradamente, no exato momento em que quase ultrapassei um sinal vermelho. Foi quando o celular de Mariana tocou aquela musiquinha irritante que ela insiste em manter. Meu coração deu um salto quando vi o nome Mamãe piscando na tela. Por que Dona Aparecida estaria ligando quando estávamos a apenas 15 minutos de chegar? Oi, mãe, tudo bem? Estamos quase... O quê? O rosto de Mariana foi se transformando enquanto ela ouvia. Primeiro confusão, depois preocupação. Então, uma sombra de desconfiança tão rápida que quase não percebi. Enxaqueca? Mas você tomou os remédios? Não, claro, entendo. Sim. Tudo bem, não se preocupe. A gente... remarca. Quando desligou, Mariana ficou olhando para o telefone como se ele tivesse acabado de anunciar o fim do mundo. Mamãe cancelou. Disse que está com uma enxaqueca terrível e precisa ficar no escuro e em silêncio. Pediu para remarcarmos depois do ano novo. Um misto confuso de alívio e decepção me inundou. Alívio porque eu teria mais algumas semanas para aperfeiçoar minha performance de genro do ano. Decepção porque todas aquelas horas de planejamento, todo aquele dinheiro gasto, para nada. Ah, que pena, amor, falei, tentando soar sinceramente consternado enquanto fazia uma curva ilegal para retornarmos para casa. Ela parecia realmente mal? Mariana assentiu, mas havia algo no vinco entre suas sobrancelhas que não parecia apenas preocupação. Sim, mas... é estranho. Ela raramente cancela qualquer coisa, ainda mais um Natal. Desde que papai morreu, ela é quase obsessiva com manter as tradições familiares. O silêncio que se seguiu no carro era tão denso que você poderia cortá-lo com uma faca. Ou, no caso da minha sogra, com uma adaga de prata do século XVIII que provavelmente estava na família há gerações. Olhei para Mariana pelo canto do olho, observando como ela mordia o lábio inferior. Seu sinal clássico de que algo a incomodava. Deveria dizer algo? Oferecer conforto? Sugerir ligarmos para algum outro parente para confirmar se Dona Aparecida estava realmente mal? Acabei optando pela mais covarde das opções. Fingir que não notei nada. Bem, podemos ter nossa própria ceia em casa. Tenho aquele panetone incrível. Podemos abrir o vinho bom. Não mencionei que o vinho bom era um que custava R$ 89,90 e estava guardado para ocasiões especiais, que na alta sociedade dos Peixoto seria considerado adequado apenas para cozinhar. Claro, Mariana respondeu automaticamente. Mas sua mente parecia a quilômetros de distância. Ela pegou o celular novamente e começou a rolar a tela, provavelmente checando redes sociais ou mensagens. Não pude deixar de pensar que aquele Natal, que eu planejei durante meses para ser o mais perfeito da história dos Santos Peixoto, estava começando da pior maneira possível. E tinha um pressentimento incômodo de que ainda ia piorar muito antes de melhorar. Improvisamos uma ceia em nosso apartamento de 2 quartos na região da Savassi,
que, apesar de ser um bairro nobre, parecia um cubículo perto da mansão dos Peixoto. Tentei criar um clima festivo arrumando a mesa da melhor forma possível, colocando as taças de cristal que ganhamos de casamento, e quase nunca usávamos por medo de quebrar, e acendendo algumas velas. Mariana ajudou, mas algo em seus movimentos parecia mecânico, como se estivesse operando no piloto automático. A cada 5 minutos, ela consultava o celular, franzindo o senho para a tela iluminada. Está tudo bem, amor? Perguntei pela terceira vez, enquanto servia o macarrão com molho de cogumelos que havia improvisado, muito distante do peru recheado que nos esperava na casa de Dona Aparecida. Hã? Sim, sim. Só estou preocupada com mamãe. Essas enxaquecas dela são horríveis. Mas o vinco entre suas sobrancelhas tinha se aprofundado, e algo no modo como ela evitava meu olhar me dizia que havia mais naquela história. Estava prestes a insistir quando a campainha tocou. Franzimos o senho juntos. Quem poderia ser às 21h30 da noite de Natal? Era Patrícia, nossa vizinha do 302, completamente bêbada e carregando o que parecia ser um pudim deformado. Feliz Natal, vizinhos. Eu ia passar com meu namorado, mas o cretino terminou comigo por mensagem. Por mensagem, na véspera de Natal. Vocês acreditam? Antes que pudéssemos responder, ela já havia entrado e se acomodado em nosso sofá. Mariana lançou-me um olhar de socorro, mas, sinceramente, eu estava grato pela distração. Qualquer coisa era melhor que aquele silêncio tenso entre nós. Vou pegar uma taça para você, Patrícia. Ofereci, notando que Mariana tinha voltado a checar o celular obsessivamente. Enquanto eu servia vinho para nossa convidada surpresa e ouvia sua história dramática de traição natalina, observava Mariana pelo canto do olho. Seus dedos deslizavam pela tela do celular com crescente agitação, e sua expressão passava de preocupação para confusão e então para algo que parecia choque. De repente, ela deixou cair a taça de vinho que segurava, manchando de vermelho o tapete bege que havíamos comprado com tanto sacrifício na promoção da Black Friday. Mari! Corri até ela, ignorando os lamentos de Patrícia sobre o pudim que tinha feito especialmente para o cretino. O rosto de Mariana estava pálido como eu nunca tinha visto, seus olhos fixos na tela do celular como se tivesse visto um fantasma digital. O que foi, amor? É sua mãe. Ela piorou? Tentei olhar para a tela, mas Mariana rapidamente bloqueou o telefone, seus dedos tremendo. Não, não é nada. Acho que precisamos levar Patrícia para casa. Ela não parece bem. E realmente nossa vizinha agora estava cantando All I Want for Christmas is You, abraçada ao pudim desfigurado. Mas eu conhecia minha esposa bem demais para acreditar que não era nada. O que quer que ela tenha visto naquele celular tinha acabado de mudar completamente nosso Natal. E eu tinha o pressentimento terrível de que estava prestes a descobrir um segredo que preferiria não saber. Depois de acompanhar Patrícia até seu apartamento e garantir que ela não cometeria nenhuma loucura com o pudim, voltei para casa decidido a descobrir o que havia perturbado tanto Mariana. Encontrei-a no quarto, jogando roupas numa mala pequena com movimentos frenéticos. Mari! O que você está fazendo? Ela não respondeu imediatamente, continuando a enfiar blusas e calças na mala como se estivesse fugindo de um incêndio. Quando finalmente se virou para mim, seu rosto estava transformado. Não havia mais a palidez do choque, mas um rubor intenso de raiva. Olha isso. Ela me estendeu o celular, a mão tremendo levemente. Na tela, uma foto postada há 13 minutos no Instagram por Juliana, prima de Mariana. A imagem mostrava uma mesa de jantar fartamente decorada, com pessoas sorridentes erguendo taças para um brinde. No centro da foto, usando um vestido vermelho deslumbrante e o exato colar de pérolas que eu havia comprado, estava Dona Aparecida, sem nenhum sinal de enxaqueca ou desconforto. Mas não foi isso que fez meu estômago afundar como um elevador com cabo partido. Foi o homem sentado à direita dela, um cara alto de terno azul marinho e sorriso de comercial de pasta de dente. Quem é esse? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Rodrigo Mendes, Mariana respondeu. Sua voz estranhamente calma agora. Meu ex-namorado. Aquele que mamãe nunca superou que eu não tenha casado. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Rodrigo Mendes, o nome que eu ouvia em sussurros nas reuniões familiares.
Rodrigo que se formou em Harvard. Rodrigo que assumiu os negócios do pai. Rodrigo que tinha potencial. A lenda, o mito, o homem contra quem eu competia sem nunca ter conhecido. E aparentemente, o convidado de honra no Natal de Dona Aparecida. A legenda da foto era como sal na ferida. Ceia em família com as pessoas que realmente importam. Realmente importam. As palavras pareciam piscando em néon na minha cabeça. Ao lado de Rodrigo, pude identificar seus pais, pelo menos supus que fossem. E uma mulher loira segurando um bebê. É a nova esposa dele? E eles têm um filho? Mariana assentiu, seus olhos fixos na foto como se estivesse decifrando um código complexo. Marina. Eles se casaram há 2 anos. E sim, aquela é a filha deles, Valentina. Um silêncio pesado caiu entre nós, quebrado apenas pelo som distante de "Então é Natal", tocando no apartamento de algum vizinho. Milhões de perguntas turbilhonavam na minha cabeça. Por que Dona Aparecida tinha cancelado nossa visita para convidar o ex-namorado da filha? Por que mentir sobre estar doente? E por que diabos ela estava usando o colar que eu havia comprado para receber outra família? Antes que pudesse articular qualquer uma dessas questões, Mariana fez algo completamente inesperado. Ela começou a rir. Não uma risada alegre, mas aquele tipo de risada que sai quando a situação é tão absurda, tão dolorosamente ridícula, que a única alternativa ao choro é o riso histérico. "Vamos lá", ela disse subitamente, fechando a mala com um puxão decidido do zíper. "Vamos lá agora." Não era um pedido ou uma sugestão. Era uma declaração de guerra. Olhei para ela atordoado, tentando processar a mudança repentina de atmosfera. "Ir para a casa da sua mãe? Agora? Mari, são quase 23 horas." Ela já estava pegando as chaves do carro. Seu rosto uma máscara de determinação que eu nunca havia visto antes. Exatamente, hora perfeita para desejar um Feliz Natal para a família, não acha? O sorriso em seu rosto não alcançava seus olhos, que permaneciam duros como pedras. "Bruno, você vem ou não?" Naquele momento, algo estranho aconteceu comigo. Todas as minhas inseguranças, todos os meus medos de não ser bom o suficiente para os Peixoto, toda a ansiedade que eu carregava como uma segunda pele desde que conheci aquela família, tudo isso pareceu subitamente insignificante. Porque pela primeira vez, eu vi Dona Aparecida não como a matriarca intimidadora que eu precisava impressionar, mas como uma mulher mesquinha capaz de magoar a própria filha. E ninguém machucava minha Mariana, nem mesmo a imperatriz do clã Peixoto. "Claro que vou", respondi pegando minha carteira. "Só deixa eu pegar uma coisa antes." Corri para o escritório e voltei com um envelope. Mariana ergueu uma sobrancelha interrogativa, mas eu apenas sorri. "É uma surpresa. Uma que sua mãe não vai esquecer tão cedo." O trajeto até a mansão dos Peixoto, que normalmente levava 20 minutos, pareceu se estender por horas. Cada semáforo vermelho era uma eternidade, cada curva uma oportunidade para repensar o que estávamos prestes a fazer. Mariana estava sentada rigidamente ao meu lado, olhando fixamente para a frente, com aquele mesmo sorriso estranho congelado no rosto. Tentei preencher o silêncio tenso com alguma conversa, mas meu cérebro parecia ter esquecido como formular frases coerentes. "Então, você acha que eles ainda estarão comendo a sobremesa?" Foi o melhor que consegui produzir. Brilhante, Bruno. Realmente brilhante. Conhecendo minha mãe, eles provavelmente estarão na sala de estar tomando licor importado e discutindo como os Mendes e os Peixoto poderiam dominar o mercado imobiliário de Belo Horizonte se unissem forças. Mariana respondeu, sua voz cortante como uma navalha. Era estranho ouvir tanto sarcasmo vindo dela, geralmente tão diplomática e contida. Mas algo dentro dela havia quebrado ao ver aquela foto. Alguma ilusão final sobre sua mãe que ela ainda mantinha. "Você sabia que Dona Aparecida tentou nos juntar de novo depois que terminamos? Enviou passagens para nós dois para Paris, separadamente, e acidentalmente reservou o mesmo hotel." Essa informação caiu como uma bomba no carro. Isso foi antes ou depois de você me conhecer?" Quase bati em um táxi ao fazer a curva, ansioso demais pela resposta. "Depois", Mariana disse calmamente, como se estivesse comentando sobre o clima.
3 meses depois de começarmos a namorar. Eu devolvi a passagem, claro. Mas agora me pergunto quantas outras coisas ela tentou que eu nunca descobri. A imagem de Dona Aparecida como uma vilã manipuladora digna das novelas das 9 começava a se formar com clareza cristalina na minha mente. Sempre soube que ela não me aprovava, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de tentar ativamente separar-nos. Passamos pela entrada do condomínio fechado onde os Peixoto moravam, acenando para o segurança que, reconhecendo o carro, abriu o portão sem questionar. Vinhetas de outros natais naquela casa começaram a piscar na minha mente. Dona Aparecida mencionando casualmente como Rodrigo tinha acabado de comprar um apartamento na Barra da Tijuca. A vez que ela mostrou fotos do filhinho de Cláudia Mendes, aquele menino promissor, durante o almoço. As inúmeras vezes que ela comentou como eu e Mariana vivíamos em um apartamento aconchegante. A palavra usada pela alta sociedade para dizer minúsculo e inadequado para minha filha. Cada pequena alfinetada, cada comentário aparentemente inocente ganhava agora um novo e sombrio significado. Você está bem? Perguntei a Mariana quando paramos em frente à casa. As luzes de Natal piscavam alegremente pela propriedade, zombando da nossa missão nada festiva. Ela virou-se para mim, e pela primeira vez desde que vimos a foto, seus olhos se suavizaram. Não, respondeu honestamente, mas vou ficar. Nós vamos ficar. Ela estendeu a mão e entrelaçou seus dedos nos meus. Sabe o que é mais irônico? Durante anos achei que precisava proteger você da minha mãe. Dos comentários dela, das comparações veladas, das expectativas impossíveis, e agora percebo que talvez eu precisasse mais da sua proteção do que você da minha. Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. Uma coragem que eu não sabia que possuía. Sempre me vi como o elemento fraco da equação, o genro inadequado, o contador sem brilho casado com a princesa da sociedade mineira. Mas naquele momento, olhando para Mariana, forte mas ferida, determinada mas vulnerável, percebi que talvez eu sempre tivesse sido mais forte do que pensava. E essa força não vinha de tentar impressionar os Peixoto ou de fingir ser alguém que não era. Vinha simplesmente de amar Mariana, exatamente como ela era, sem condições ou expectativas. Algo que, aparentemente, sua própria mãe era incapaz de fazer. Mariana não tocou a campainha. Usou sua chave para abrir a porta da frente silenciosamente. O contraste entre nosso comportamento furtivo e a exuberância da decoração natalina era quase cômico. O hall de entrada estava transformado em algo saído de um catálogo de decoração, com um pinheiro de quase 4 metros coberto de enfeites que eu suspeitava fortemente serem folheados a ouro. Guirlandas de pinho natural perfumavam o ar, misturando-se com o aroma de canela e cravo que vinha da cozinha. Tudo perfeito como sempre. Dona Aparecida não tolerava nada menos que a perfeição. Os sons da festa chegavam até nós, talheres tilintando contra a porcelana fina, risadas educadas, e Roberto Carlos cantando Além do Horizonte, em um volume discreto. A trilha sonora perfeita para a cena que estávamos prestes a interromper. Mariana me olhou, hesitando pela primeira vez. Apertei sua mão em silêncio, tentando transmitir toda a coragem que eu não tinha certeza de possuir. Você não precisa fazer isso, sussurrei. Podemos dar meia volta, ir para casa, pedir uma pizza e fingir que nunca vimos aquela foto. Por um momento, vi o alívio passar por seus olhos. Seria tão mais fácil evitar o confronto, engolir a mágoa como ela provavelmente fizera tantas vezes antes. Não, ela respondeu finalmente, endireitando os ombros. Já engoli coisas demais por tempo demais. E com isso, começamos a andar em direção à sala de jantar, nossos passos abafados pelo tapete persa que cobria o corredor. Me senti como em um daqueles filmes de suspense, onde os protagonistas se infiltram na fortaleza do vilão. Só que, neste caso, o vilão usava Chanel No. 5 e era especialista em fazer comentários passivo-agressivos sobre meu corte de cabelo. Tentei respirar normalmente, mas meu coração estava martelando tão forte no peito que tinha certeza que todos na sala conseguiriam ouvi-lo mesmo antes de nos verem. Paramos na entrada da sala de jantar, uma cena congelada no tempo. A mesa longa de mogno estava arrumada com a melhor porcelana, cristais que brilhavam sob o lustre antigo, e arranjos florais elaborados que deviam custar mais que meu salário mensal. Dona Aparecida ocupava a cabeceira, radiante em seu vestido vermelho,
o colar de pérolas, meu colar de pérolas, brilhando em seu pescoço. À sua direita, o famoso Rodrigo Mendes sorria mostrando dentes brancos demais para serem naturais. Sua esposa, uma loira elegante, segurava a bebê nos braços. Os pais dele, os tios de Mariana, e alguns outros rostos que eu reconhecia vagamente das reuniões familiares, completavam o quadro. A família perfeita. As pessoas que realmente importavam. Foi tia Cecília quem nos viu primeiro. Seus olhos se arregalaram comicamente. E a taça de champanhe que segurava ficou suspensa no ar, a meio caminho da boca. O choque em seu rosto alertou os outros, que foram, um a um, percebendo nossa presença e congelando em suas posições. O silêncio caiu sobre a sala como uma avalanche, engolindo até mesmo Roberto Carlos, que continuava cantando alheio ao drama que se desenrolava. A última a nos ver foi Dona Aparecida, que estava ocupada servindo mais vinho a Rodrigo. Quando finalmente levantou os olhos e encontrou os nossos, seu rosto empalideceu de uma maneira que teria sido satisfatória se não fosse tão devastadora. Mariana? Bruno? A voz dela saiu estrangulada, como se alguém estivesse apertando sua garganta. Como? Pela primeira vez desde que a conheci, a grande Aparecida Peixoto estava sem palavras. O colar de pérolas parecia queimar em seu pescoço como evidência do crime. Rodrigo engasgou com o vinho, tossindo desajeitadamente enquanto sua esposa dava tapinhas em suas costas, parecendo mortificada. A bebê, sentindo a tensão, começou a choramingar. Em qualquer outra circunstância, eu teria achado a cena hilária. A perfeita família Peixoto Mendes desmoronando em segundos. Mas o aperto na mão de Mariana, tão forte que quase cortava minha circulação, me lembrou que não havia nada de engraçado no que estava acontecendo. Era uma traição em escala épica, transmitida ao vivo e em cores. Mamãe, parece que sua enxaqueca melhorou rapidamente. A voz de Mariana cortou o silêncio, calma e controlada, mas carregada de uma frieza que fez minha pele arrepiar. Nunca a tinha ouvido falar assim. Era como se uma estranha tivesse tomado o lugar da minha esposa, geralmente diplomática e conciliadora. Dona Aparecida abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Irônico, considerando o sobrenome da família. Finalmente, recuperou um pouco da compostura característica e ensaiou um sorriso trêmulo. Querida, que surpresa maravilhosa! Eu estava me sentindo tão mal mais cedo, mas tomei meus remédios e melhorei consideravelmente. Ia ligar para vocês, mas achei que já teriam feito outros planos. A mentira era tão transparente, tão insultantemente óbvia, que quase ri. Quase. E olha só quem está aqui, você se lembra do Rodrigo, claro. E esta é Marina, sua esposa, e a pequena Valentina. Os pais dele vieram passar o Natal conosco, já que estavam sozinhos este ano. Foi tudo tão de última hora. Sua voz foi morrendo ao perceber que ninguém na sala parecia comprar sua história. Nem mesmo os Mendes que olhavam para seus pratos como se estes contivessem os segredos do universo. De última hora? Interessante. Mariana deu 2 passos para dentro da sala, arrastando-me junto, já que ainda segurava minha mão como se fosse uma boia salva-vidas. As decorações combinando com as cores do vestido de Marina, os presentes embrulhados com o papel personalizado que você encomenda todo ano, o menu impresso com o nome de cada convidado. Tudo muito de última hora, não é? Seus olhos percorreram lentamente a mesa, catalogando cada detalhe que contradizia a versão de Dona Aparecida. Ou talvez a única coisa de última hora tenha sido nos desconvidar, quando percebeu que poderia ter seu Natal dos sonhos sem a filha inconveniente e seu marido inadequado. Dona Aparecida levantou-se lentamente, alisando o vestido com mãos trêmulas. Mariana, querida, você está exagerando. Foi apenas um mal-entendido. Eu realmente não estava me sentindo bem mais cedo, mas melhorei e... Parou ao ver a expressão no rosto da filha. Mesmo Dona Aparecida, mestra em manipulação e mentiras sociais, sabia reconhecer quando uma causa estava perdida. Seu rosto mudou, a máscara de educação escorregando para revelar algo mais duro, mais verdadeiro. Bem, o que você esperava? Que eu cancelasse tudo? Os Mendes são pessoas importantes, conexões que construí ao longo de anos. E eles estavam disponíveis para o Natal,
Ao contrário de vocês que sempre têm desculpas para não participar dos eventos sociais importantes. Vocês nunca vão ter o sucesso deles, Dona Aparecida soltou finalmente, apontando para Rodrigo e sua família perfeita. Olha só para essa família. Rodrigo tem uma mansão no Alphaville, uma filha linda. Acabou de ser promovido a diretor internacional na empresa do pai. E o que você tem, Mariana? Um apartamento minúsculo e um marido contador que acha que um colar de pérolas de segunda categoria é um presente impressionante. As palavras atingiram como facadas, cada uma encontrando precisamente os pontos fracos que eu mais temia. Como ela sabia que o colar não era das pérolas mais finas? Teria a vendedora dito a ela quando foi trocá-lo por outro? Ou era apenas um palpite cruel, destinado a me diminuir ainda mais? Algo estranho aconteceu comigo naquele momento. Em vez de me sentir devastado, senti uma calma inesperada me invadindo. Porque, pela primeira vez, vi Dona Aparecida claramente pelo que ela era. Não uma intimidante figura matriarcal, cuja aprovação eu desesperadamente precisava conquistar, mas uma mulher amarga, mesquinha e superficial, incapaz de valorizar o que realmente importava. E naquele momento, percebi que nunca precisei da aprovação dela. O que eu tinha, o amor de Mariana, nossa vida juntos, nossos planos para o futuro, era infinitamente mais valioso que mansões em Alphaville ou diretorias em empresas familiares. Soltei a mão de Mariana e dei um passo à frente. A senhora empalideceu quando nos viu, Dona Aparecida, disse, surpreso com a firmeza da minha própria voz. Mas vai ficar ainda mais pálida com isso. Tirei do bolso o envelope que havia pegado antes de sairmos de casa. Aquele envelope que eu planejava entregar durante nossa ceia de Natal, no momento perfeito, após minha apresentação de violão e antes da sobremesa. O envelope que continha o futuro. Estendi-o para ela, que o pegou automaticamente, suas mãos manicuradas tremendo levemente. Seus olhos me questionavam, mas mantive minha expressão deliberadamente neutra enquanto ela o abria. Dentro do envelope estava a ultrassonografia que tínhamos feito na semana anterior. A imagem em preto e branco que havia mudado nossas vidas para sempre. 2 pequenas formas, 2 pequenos corações batendo. Gêmeos. Observei o rosto de Dona Aparecida mudar lentamente à medida que compreendia o que estava vendo. A cor sumiu completamente de suas faces, e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Isso é... Ela não conseguiu terminar a frase, seus olhos indo rapidamente de Mariana para a imagem e de volta. A sala inteira parecia ter parado de respirar, todos inclinados para tentar ver o que havia no envelope misterioso. Sim, mamãe. Estou grávida de 2 meses. Gêmeos. A voz de Mariana estava firme, mas havia um tremor de emoção que não conseguia esconder. Íamos contar hoje, na ceia. Era nosso presente de Natal para a senhora. A ironia da situação não estava perdida para ninguém à mesa. Dona Aparecida pressionou a ultrassonografia contra o peito, como se de repente fosse o objeto mais precioso do mundo. Seu rosto oscilava entre choque, vergonha e uma emoção que eu nunca havia visto nela antes. Arrependimento genuíno. Não o falso arrependimento social que ela exibia quando cometia alguma gafe em eventos, mas algo profundo e real. Era estranho aquele momento. Como se o tempo tivesse congelado e por alguns segundos, todos os presentes fossem apenas pessoas. Não títulos, não fortunas, não status social. Apenas pessoas recebendo a notícia de que nova vida estava a caminho. Vi o pai de Rodrigo limpar discretamente uma lágrima. Vi Marina, a esposa de Rodrigo, sorrir genuinamente para Mariana. Vi tia Cecília fazer o sinal da cruz, sussurrando agradecimentos. E, mais surpreendente, vi Dona Aparecida transformar-se de juíza implacável em simplesmente uma avó. Era como se o anúncio tivesse perfurado a armadura de anos de amargura e expectativas, lembrando-a do que realmente importava. Senti-me transformado também. Não era mais o contador tímido que precisava provar seu valor. Era Bruno, pai dos futuros gêmeos, homem que enfrentou a sogra dragão em sua própria toca e sobreviveu para contar a história. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. O peso de tentar ser alguém que eu não era, de tentar impressionar pessoas que nunca ficariam impressionadas, de medir meu valor pelo padrão impossível estabelecido pelos Peixoto. Olhei para Rodrigo
E pela primeira vez, não o vi como um rival, mas como um homem normal, tão preso às expectativas alheias quanto eu estivera até minutos atrás. E tem mais, mamãe. Mariana estava em uma espécie de transe, como se tivesse decidido colocar todas as cartas na mesa de uma vez. Aquela casa que você sempre amou no Jardim América? A que pertencia aos seus pais? Compramos. Dona Aparecida engasgou, seus olhos se arregalando ainda mais, se é que isso era possível. A casa do Jardim América, a mansão Art Deco onde ela havia crescido, a propriedade da família que ela foi forçada a vender durante seu divórcio turbulento do segundo marido, 15 anos atrás. Era o único assunto sobre o qual eu já a tinha visto demonstrar verdadeira emoção, verdadeira vulnerabilidade. Como vocês... Ela parecia incapaz de formular um pensamento completo. Uma pequena herança do meu pai que você nunca soube. Expliquei, sentindo um pequeno, grande, prazer em ver sua expressão chocada. Ele pode ter sido apenas dono de papelaria, mas investiu sabiamente. E com o bônus que Mariana recebeu pela campanha de marketing que ela desenvolveu para a Petrobras, conseguimos dar a entrada. A mentira sobre meu pai saiu suavemente. Pobre papai, que mal deixou dinheiro para seu próprio funeral. Mas o resto era verdade. Mariana realmente havia recebido um bônus substancial. Eu realmente tinha economizado cada centavo por anos, e juntos, com muito sacrifício e planejamento, conseguimos comprar a casa dos sonhos dela. Nossa. E de nossos futuros filhos. Íamos convidá-la para morar conosco, sabia? Continuou Mariana, sua voz agora mais suave. Tínhamos até separado a suíte do jardim especialmente para a senhora. Achamos que seria bom para os bebês crescerem perto da avó. Aquelas palavras caíram como pedras em um lago, criando ondas de choque em toda a sala. Dona Aparecida levou a mão à boca, como se tentasse conter as emoções que finalmente transbordavam. Para minha surpresa, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado, deixando trilhas de rímel que ela nem se preocupou em limpar. Pela primeira vez, desde que a conheci, ela parecia genuinamente humanizada. Vulnerável. Real. Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu articular, a voz embargada pelo choro. Mariana, Bruno, As palavras pareciam faltar. Algo impensável para Dona Aparecida, sempre tão articulada e segura. Foi doloroso, e de alguma forma, também libertador vê-la assim. Não como a sogra intimidadora, não como a matriarca dos Peixoto, mas como uma mulher de meia-idade confrontando as consequências de suas escolhas. Uma mulher que, em sua busca obstinada pelo que considerava o melhor para a filha, quase perdera o que realmente importava. Rodrigo levantou-se lentamente, ajeitando o paletó com um gesto nervoso. Acho que deveríamos dar um momento a vocês, disse, com uma dignidade que me pegou de surpresa. Ele olhou para os pais, para minha esposa segurando a bebê, e fez um gesto discreto em direção à porta. Todos pareceram entender instantaneamente, e começaram a se levantar em um silêncio constrangido. Parabéns pelos bebês. De verdade, ele acrescentou, olhando diretamente para mim. Não havia ressentimento em seu olhar, apenas uma espécie de compreensão tácita. Como se dissesse, eu sei como é estar sob o escrutínio dela. Boa sorte, cara. Enquanto os convidados se retiravam discretamente, Dona Aparecida permanecia imóvel, ainda segurando a ultrassonografia como se fosse o mais precioso dos tesouros. Sua postura habitualmente rígida havia desmoronado. Os ombros caídos sob o peso da revelação. Não apenas a gravidez, mas a compra da casa, a oferta para morar conosco. Tudo isso contrastando cruelmente com a forma como havia nos tratado. Mariana soltou minha mão e se aproximou da mãe, hesitante. Contive a respiração, sem saber o que esperar. Seria um abraço de reconciliação? Uma repreensão final? Mariana sempre me surpreendia, e aquele momento não foi exceção. O que dói mais, mamãe? Ela disse em voz baixa, mas clara. Não é que a senhora tenha cancelado nossa visita. Não é nem mesmo que tenha mentido sobre estar doente. É que a senhora escolheu excluir-nos de um momento que deveria ser sobre família. Nossa família. Mariana falava com uma maturidade que me encheu de orgulho. Não havia raiva em sua voz,
apenas uma honestidade cristalina. E sabe o que é irônico? Apesar de tudo, o Bruno ainda defendeu a senhora quando a prima Juliana insinuou que era tudo porque a senhora nunca o aceitou. Ele disse que a senhora só queria o melhor para mim. Esse é o homem que a senhora acha que nunca vai ter sucesso. Dona Aparecida levantou os olhos, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Bruno, ela começou, sua voz ainda trêmula. Eu fui imperdoável. A palavra parecia custar-lhe um esforço físico, como se admitir o erro fosse contra sua própria natureza. Não há desculpa para o que fiz. Para o que disse. Ela respirou fundo, como se reunisse forças para continuar. Passei tanto tempo preocupada com status, com o que os outros pensariam, que esqueci o que realmente importa. E vocês? Vocês compraram a casa dos meus pais. Sua voz falhou na última frase, como se aquele fato, mais que tudo, tivesse finalmente quebrado a barragem de suas emoções. A casa foi apenas um investimento, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a calma na minha voz. Qualquer um poderia ter comprado, se tivesse o dinheiro. Mas nossos filhos, eles serão sua família, seu legado verdadeiro. E é sua escolha se quer fazer parte da vida deles ou não. Foi a coisa mais direta que já disse a Dona Aparecida. Sem filtros, sem medo de ofender. 3 anos atrás, teria me apavorado só de pensar em falar assim com ela. Mas algo tinha mudado em mim naquela noite. Talvez fosse a futura paternidade. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de fingir ser quem eu não era, para agradar quem nunca estaria satisfeito. Eu quero, ela respondeu imediatamente, com uma convicção que raramente demonstrava. Quero fazer parte da vida deles, da vida de vocês. Ela olhou para Mariana, uma súplica silenciosa nos olhos. Se vocês permitirem. Mariana não respondeu imediatamente. Vi em seu rosto o conflito. 30 anos de decepções e expectativas impossíveis não se apagam com um pedido de desculpas, mesmo que sincero. Mas também vi o desejo de reconciliação, o anseio por uma relação saudável com a mãe, especialmente agora que seríamos pais. Não seria fácil, mas talvez fosse possível. Talvez os gêmeos fossem o novo começo que todos precisávamos. Vamos conversar sobre isso depois do ano novo, Mariana finalmente disse. Seu tom deixando claro que não seria uma conversa fácil. Agora, vamos para casa. Nosso Natal ainda não acabou. Ela estendeu a mão para mim, mas surpreendentemente, também olhou para a mãe. A senhora vem conosco? Para o nosso apartamento minúsculo? Temos um panetone artesanal que custou metade do 13º do Bruno. Havia uma ponta de humor em sua voz, uma pequena oferta de paz, embora provisória. Dona Aparecida pareceu momentaneamente chocada com o convite, mas então assentiu, a gratidão evidente em seus olhos. Deixe-me apenas me recompor e pegar minha bolsa, ela disse, passando a mão pelo rosto para limpar as trilhas de maquiagem borrada. E preciso me desculpar com os convidados e explicar. Ela gesticulou vagamente em direção à sala onde os outros haviam se retirado. Será rápido. Quando ela saiu, Mariana se virou para mim, os olhos questionadores. Tem certeza disso? Não precisamos levá-la se você não quiser. Sorri, sentindo uma estranha paz interior que não experimentava há muito tempo. Tenho certeza. É Natal, afinal. E ela é a avó dos nossos filhos. Mariana assentiu, uma mistura complexa de emoções passando por seu rosto. Enquanto esperávamos, observei a sala de jantar dos Peixoto. Os arranjos elaborados, a louça cara, os cristais reluzentes. Tudo tão impecável, tão perfeito na superfície. E ainda assim, quanta infelicidade estava escondida sob aquela perfeição. Quantas mentiras e manipulações para manter as aparências. Perguntei-me se Dona Aparecida tinha sido realmente feliz em algum momento, perseguindo aquela versão de sucesso que ela tanto valorizava. Nosso apartamento poderia ser pequeno. Nossos pratos poderiam não ser de porcelana importada. Mas havia algo lá que todo o dinheiro dos Peixoto não podia comprar. Honestidade, amor genuíno, a liberdade de sermos exatamente quem éramos. Poucos minutos depois, Dona Aparecida retornou, parecendo estranhamente menor sem sua habitual pose altiva. Havia trocado o vestido de festa por algo mais simples, removido a maquiagem borrada e,
notei com surpresa, deixado o colar de pérolas para trás. Era como se estivesse tentando despir-se, literal e figurativamente, da persona que havia construído por tantos anos. Estou pronta, ela disse suavemente. E enquanto caminhávamos juntos para fora daquela mansão opulenta, com suas luzes de Natal piscando como testemunhas silenciosas do drama que havia se desenrolado, tive a estranha sensação de que estávamos todos saindo diferentes do que havíamos entrado. Mais leves, talvez. Mais verdadeiros. Mais livres. O que você teria feito naquela noite de Natal? Teria confrontado a mentira ou engolido a mágoa para manter a paz? Teria perdoado ou guardado ressentimento? Não há respostas fáceis quando se trata de família. Esse estranho grupo de pessoas a quem estamos ligados por sangue ou escolha, que podem nos machucar mais profundamente e nos amar mais completamente que qualquer outra pessoa. O que aprendi é que família verdadeira não é definida por nomes importantes, contas bancárias robustas ou jantares em porcelana importada. É definida por pessoas que te aceitam exatamente como você é. Listas obsessivas, meias de abacate e tudo mais. E ainda assim te amam incondicionalmente. E isso, meu amigo, é o maior sucesso que alguém pode alcançar.